Muito bem, vamos retomar aqui o segundo momento da nossa aula. Vamos aqui voltar ao conteúdo. Então, para esse segundo momento da nossa aula, ficou apenas uma outra forma de criar índices, né? Esse recurso aqui que nós estamos vendo aqui, Halal, é o full text. O full text ele tem uma missão, parecida com o índice, lá. É outro recurso que tem a função parecida com o índice. Ele não é um índice propriamente dito, mas ele tem uma função de estar, dependendo do campo texto aplicado, trazendo resultados em consultas. Então, quando estamos trabalhando com campo texto, este campo texto ele poderá ser indexado via full text. Com esse recurso, a localização dentro deste campo texto será mais rápida e eficiente. Para que nós possamos utilizar o full text é a seguinte. Inicialmente temos que alterar a tabela que estará recebendo full text, este recurso. Então, alter table, vem o nome da tabela, adicionamos um full text e em seguida colocamos o nome do texto que será indexado, né? Então, é evidente que este campo vale a pena usar um varchar extenso, um campo texto mesmo, né? Vai trazer uma facilidade e uma agilidade na consulta. Então, vamos lá fazer esse teste. Então, a primeira coisa que nós estaremos fazendo neste momento será então, a primeira questão é criar realmente a indexação do full text em nossa tabela veículos, né? Então, vou usar a tabela veículos. Até quando nós estávamos criando a tabela, eu adicionei aqui, por saber que no roteiro nessa aula nós trabalharíamos com full text, eu adicionei aqui esta coluna características. Nesta coluna características, criei o tipo de dado text, se vocês observarem aqui, o tipo de dado text que foi utilizado. Então, este campo, o tipo text, funcionará melhor no item relacionado à consulta, por termos usado este recurso do full text, vamos usar nele, na realidade, né? Então, adicionamos ele para que possamos melhorar na consulta vinculado a este atributo característico do tipo text. Muito bem. Então, aqui eu vou criar aqui o índice. Então, para que façamos isso, vou colocar aqui, ó, usar o comando ddl, né? Walter, bom, veículo. Em seguida, adicionaremos o full text. O text em questão nós vamos adicionar na coluna características. Se estiver correta, não vai dar o erro na execução, né? Eu vou selecionar aqui o trecho que eu quero executar. Executei. Estou aguardando, ele está criando. Ela criou a indexação. Deu uma mensagem apenas de perigo, porque nós temos que observar aí os campos que fazem parte. Essa coluna ela poderia ser indexada de outra forma, mas tudo bem, é o que nós vamos usar agora. A partir desse momento, eu já consigo, então, fazer a minha consulta sobre essa tabela. Então, criamos aqui o recurso, estamos utilizando o recurso full text na nossa tabela de veículo. Agora nós veremos a sintaxe. Esta sintaxe aqui, então nós criamos a sintaxe, alteramos, e a sintaxe aqui é utilizada para a realização da consulta. Então nós temos select, coluna as colunas que farão parte da consulta, from, a tabela em questão, where, match, dentro do match vamos colocar a coluna, guest, e aqui a palavra que será consultada, a palavra desejada, dentro desse campo text em questão, que tem o recurso full text. Vou tentar lá fazer este exemplo. Está aqui
possamos testar o seu funcionamento. Muito bem. Vou criar aqui, então, select, vou fazer um select normal, asterisco, from, veículo. Where, e aqui nós vamos colocar o Marte. Virar o nome da nossa coluna, a coluna que será utilizada para a nossa consulta. Características, então, mete a coluna. Após a nossa coluna, nós vamos usar outra palavra referente ao uso do full text, que é a palavra against. Vamos colocar aqui, por exemplo, nós lançamos aqui, né? Se observarmos aqui, foi lançado a característica lá, uso urbano e carga, uso urbano minivan, uso urbano sport, uso urbano off-road, carga. Então, eu vou constar esse termo carga, quem tem carga em seu processo, em sua característica cadastrada, a palavra carga. Isso aqui. Vou fechar o parênteses, ponto e vírgula. A partir daqui vou executar. Observa, ela já fez a consulta para a gente. Temos poucos registros, tá? Isso facilita. Mas ele trouxe aí a consulta até de uma forma rápida e trouxe ali para a gente quem tem a palavra carga em sua descrição. Então trouxe 2 registros. Esse veículo em montanha, né? E o outro, a 10S, são 2 veículos de uso em carga, tá? Então, essa consulta aqui, ela simula o full text. Se olharmos essa sintaxe, poderíamos ter feito isso sem a criação do full text. E aí, nesse sentido, existe já uma consulta específica, né? Então, e essa consulta aqui substitui a criação do full text, substitui a seguinte consulta. Nós usássemos o método tradicional sem a utilização do full text. Eu deveria colocar aqui o where, colocaria a coluna que eu desejo fazer a consulta. Uso a palavra like. Como carga é uma consulta que eu vou atrás dessa palavra, não necessariamente ela poderia estar no começo, no fim, então eu deveria colocar um símbolo de porcentagem. O símbolo de porcentagem indica que quem começar ou estará no começo, no meio da descrição da característica, né? A palavra carga. Fazendo isso aqui, colocando ponto e vírgula. Este código aqui tem a mesma funcionalidade da utilização do recurso do full text. Então, eu vou usar isso aqui, vou executar lá. Trouxe o mesmo resultado da utilização do full text. Tá? Eu fiz aqui o show index. Observem, ó, nós temos aqui o tipo de índice. Esses índices anteriores criados, eles têm a característica, né, de serem árvores binárias, né? Então, B-tree. Este índice que nós criamos agora, a estrutura, em cima da palavra característica, a coluna característica, ela é do tipo full text. Então, para buscar, ela está indexando todo o texto e a partir dele vai estar buscando o que será usado, utilizado ou não, né, como recurso dentro desse conceito aqui de uma indexação de colunas. Então, aqui a gente pode observar, se eu der um show index from, no caso na tabela de veículos, observem que apareceu aqui o full text e os outros índices, todos que são desse tipo B-tree, são vinculados à estrutura de dados árvores binárias, né? Então, essas estruturas aqui definem os índices anteriores e o full text, nos quais acabamos de criar aqui via este recurso, e usando a palavra match e against, eu posso fazer a minha consulta, executá-la, trazendo resultados interessantes aí, no que tangencia aí a consulta de pedaços de fragmentos, né, de texto, consultando em cima da coluna, né, da coluna características. Muito bem.
Vamos ver aqui. Então, esse era o conceito do full text. Encerrando nossa sessão agora, né? Então, a próxima sessão que estaremos trabalhando será a sessão 4.2. Eu solicito que vocês leiam essa sessão 4.2. E aqui, nessa nossa sessão, vimos, então, o conceito, né, de views, a sintaxe de view, a utilização da view, para melhorar a performance, né? Então, foi uma sessão mais voltada a boas práticas de melhorar as consultas, o processamento em nossos bancos de dados. Então, foi criada a estrutura de view. Vimos também, além de view, a questão dos índices, a criação de índices também. O objetivo principal é diminuir aí a taxa de processamento, melhorar a performance de nossas consultas, né? E também vimos um outro recurso específico para campos textos, que é o conceito do full text, que utilizamos também para que possamos localizar aí dentro de strings, ou seja, de campos texto, fragmentos de alguma consulta, né? Então, o full text foi apresentado a sintaxe e, nesse sentido, também apresentado como utilizá-lo usando as palavras match e against, lembrando que anteriormente tivemos que criar o full text na nossa coluna, tá? Então, era basicamente isso a nossa aula. Então, view, index e full text. Vimos nessa sessão 4.1 da nossa disciplina de programação em banco de dados. Então, teremos a próxima semana a sessão 4.2. Eu peço que vocês leiam essa sessão, tentem exercitar as atividades propostas. Também tenham atenção nos envios das atividades formativas, que estão com os prazos aí. Temos mais uma para ser entregue até o dia 10, né? Então, vamos nos concentrar para que possamos entregar em tempo hábil, lá, dia 10 de junho. Então, necessito que vocês se concentrem para que façam o envio dessa atividade. E, no mais, continuem aí estudando, e estamos já próximo do término da nossa disciplina, tá? Então, desejo a todos aí uma boa semana de estudos e não esqueçam de fazer as atividades, tá? Então, até mais, até a próxima semana.